mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal. Venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Quero trazer uma das nossas curiosidades bíblicas. Devemos dar o dízimo na Nova Aliança, no Novo Testamento? Se você tem dúvida, ou se você ainda tem dúvida sobre isso, esse vídeo, a intenção desse vídeo é esclarecer este assunto, mas não mudar a sua ideia sobre isso. Se você concorda que o dízimo ainda é válido para a Nova Aliança, amém. Continua crendo, dando o seu dízimo, contribuindo com sua oferta para o reino de Deus. E as pessoas que acreditam que não, também tira suas conclusões acerca deste vídeo, deixe seu comentário, que nós ficaremos aí alegres por assim receber a sua opinião. A intenção não é pregar contra a contribuição do dízimo, mas sim esclarecer dentro da Bíblia Sagrada qual é o objetivo do dízimo e se ele deve ou não, se é válido ou não na Nova Aliança. Então nós sabemos que dízimo é questão de fé, de crença, e nós sabemos que temos várias opiniões acerca deste tema. Devemos dar o dízimo na Nova Aliança? Esse assunto tem perturbado muitas pessoas, tem feito muitas pessoas pensarem, analisarem, estudarem a Bíblia, mas vamos aí. Antes da instituição do dízimo, do dar e contribuir com o dízimo, que nós falamos da lei mosaica, antes dessa lei mosaica, já existia pessoas que davam dízimo, contribuía com o dízimo, não às pessoas, mas a Deus. Na cultura do Oriente Médio, onde Abraão vivia e os demais patriarcas, eles tinham costumes de dar 10% aos deuses. Então, esta prática era uma prática bem normal e comum antes da instituição da lei mosaica para contribuir com o dízimo. Pela lei mosaica, tem um mandamento para contribuir com os 10%. Os 10%. Primeiro, nós temos que entender essa lei, ela foi ordenada por Deus, assim como regra e ordenância. Mandamento é uma ordenância, é uma ordem, não é um pedido, é algo que está estabelecido, está concordado, está registrado, está concordado, não somente com uma pessoa, mas com uma nação toda. Todas as pessoas, exceto a tribo de Levi, daria o dízimo. A Bíblia ela nos menciona que a Bíblia ela nos diz que Abraão deu o dízimo, Jacó deu o dízimo, mas tem os seus propósitos, tem a sua utilidade. Nós sabemos que, depois da ordenância, todas as demais tribos, exceto a tribo de Levi, as demais tribos daria 10%, tudo aquilo que eles arrecadavam. A Bíblia nos diz que tinha uma finalidade para os órfãos, para viúvas, para os necessitados e principalmente para alimentar e cuidar da tribo de Levi, que não tinha idade e não tinha como sobreviver se eles não fossem auxiliados pelas demais tribos de Israel. Então, o dízimo é uma ordenância, mas tinha a sua finalidade, tinha o seu propósito para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e cuidar da tribo de Levi. Nós encontramos no Novo Testamento menção sobre o dízimo, ordenância para dar o dízimo.
Nós sabemos que no Novo Testamento há 7 citações sobre o dízimo no Novo Testamento. As citações que ali existem são citações o qual precisa de uma análise, precisa de interpretar o texto, precisa ler o contexto para a gente entender. Então, já respondendo esta pergunta, não existe ordenância para dar o dízimo no Novo Testamento. A consideração que nós entendemos entre o Antigo e o Novo Testamento, há uma divisão. Antigo Testamento, antes da morte de Cristo. Novo Testamento, depois da morte de Cristo. Então, o Novo Testamento, se considera Novo Testamento, incluindo-se o livro de Atos, já começa o Novo Testamento, as 13 cartas de Paulo, as cartas pastorais, e também como menção de linha interpretativa escatológica, Apocalipse. Então, isso é o Novo Testamento. Nesses compêndio aí de livros, não existe nenhuma citação para dar o dízimo na Nova Aliança. Não dá margem para isso. Muitas pessoas encontram, livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, se deparando quando há um confronto e Jesus ele se depara com escribas, anciões, orgulhosos e dizendo: olha Deus, eu jejuo, eu contribuo, dou meu dízimo, e esse publicano ele é infiel, ele não dá o dízimo, ele é avarento. Mas a Bíblia ela nos menciona que estes fariseus, estes homens que se orgulhavam a dar o dízimo, que eram ordenância da antiga aliança, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda é a antiga aliança. Cristo ainda não tinha morrido. É por isso que não há menção dessa ordenância no Novo Testamento. Nós nos deparemos, na carta aos Hebreus, nós nos deparemos com várias citações sobre o dízimo. As citações sobre o dízimo ali é para destacar sobre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio de Melquisedeque. A superioridade do sacerdócio de Cristo. E ali o escritor explica, ele menciona, ele fala sobre isto de várias formas. Então nós vemos que quando a Bíblia ela nos diz que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, na carta aos Hebreus, está mencionando, destacando que Cristo é superior ao sacerdócio de Melquisedeque. E vai falando, vai mencionando sobre isto, sobre esta questão. A questão da nova aliança, o que Paulo explica sobre isto, a questão da nova aliança. Paulo agora está com um desafio, várias igrejas e várias regiões que têm um desafio muito grande a este respeito. Paulo ordena, Paulo ele fala sobre as coletas, Paulo ordena a todas as igrejas da Galácia para contribuir com a coleta. A palavra coleta quer dizer logos, fala, pedido. Paulo estava pedindo para todas as igrejas, era uma ordenância, agora não mosaica, mas uma ordenância do apóstolo Paulo, que todas as igrejas da Galácia deveriam dar a coleta. Eu vou deixar o vídeo, vou deixar aí no vídeo, o versículo para você ler, que é uma ordenância de Paulo, para que todas as igrejas da Galácia, se nós respeitamos o Novo Testamento como a nova aliança e as ordenâncias que Paulo diz, nós consideramos como aliança, ordenância do Novo Testamento, isto é uma ordenância para que todos contribuam com a coleta, para ajudar quem? Nós vemos que em Romanos 16,
Paulo menciona qual é o propósito da coleta: para ajudar os pobres e os necessitados. Isto era a finalidade da coleta, para ajudar os irmãos mais carentes nesta área financeira. Então nós vemos que não há nenhum respaldo bíblico para a contribuição do dízimo no Novo Testamento. Se você concorda com isso, amém. Se você não concordar com isso, amém. Cada um tem sua maneira interpretativa de interpretar a Bíblia. Então aqui esse vídeo não é para tirar a credibilidade daqueles que acreditam que o dízimo é bíblico na Nova Aliança. O dízimo ele é válido ainda para a Nova Aliança, mas só para esclarecimento, para que eu possa entender sobre esta questão, a questão do dizimar, contribuir. Então a Bíblia, ela nos menciona que agora toda a igreja, segundo a sua prosperidade, Romanos, capítulo 16, conforme a sua prosperidade, a palavra prosperidade aí quer dizer que você tem, você contribua para o quê? Para o bem-estar dos pobres, das viúvas e dos necessitados, que era a igreja. A igreja são pessoas. Paulo estava com a finalidade de fazer que os irmãos contribuíssem com a coleta para ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, os pobres das igrejas, suprindo suas necessidades. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus os abençoe.